prazer recebê-los em nome do Outrarte, que é um centro de pesquisa em psicanálise do Instituto de Estudos da Linguagem, aqui da Unicamp. Dou as boas-vindas a vocês. Esta é a primeira oportunidade em que a gente faz um evento conjunto do Outrarte e do Lapsus, que é coordenado pelo professor Mário Eduardo. Vamos fazer, então, essa jornada hoje sobre autismo, a voz e a clínica. Embora o Mário Eduardo tenha participado já de vários eventos no Outrarte, e eu também já tenha participado de eventos aqui na FCM, essa é a primeira vez, né? Então tem assim um ar de inauguração, com uma certa alegria de podermos dar início aí, talvez, a uma série que seja, né, a primeira de uma série de iniciativas que congregam dois grupos, né, um laboratório e um centro de pesquisa, que têm, embora estejam localizados em unidades de ensino bastante distintas, né, a FCM e o Instituto de Estudos da Linguagem, têm em comum uma transferência com a psicanálise e uma tarefa de responsabilidade na transmissão da psicanálise. Então, essa é a primeira iniciativa. A gente vai ter aqui a presença tanto do Jean-Michel Vives, que já esteve aqui na Unicamp várias vezes, inclusive participou de evento no Outrarte, né? Fez conferência lá numa dos nossos eventos, e a Ângela Vorcaro, que é membro fundadora do Outrarte. Então, eu passo a palavra para o Mário. Tá bom? Me pediram para avisar o seguinte, que vai passar uma lista em que vocês... é solicitado que vocês coloquem o nome e o e-mail, né? Tá bom? Não sei bem para quê, mas me disseram que... do cartão de crédito. Bom dia a todos e a todas. Bom, então, de fato, é um dia, uma jornada especial. É a primeira vez que Lapsus e Outrarte organizam eventos juntos, apesar de fazermos, né, atividades em comum já há muito tempo. E como falou a Nina, né, nós convidamos para esse dia especial duas pessoas que são muito próximas, muito queridas de nós, e também de uma grande competência na área que a gente está propondo o debate de hoje, que é o Jean-Michel Vives, que já veio várias vezes aqui na Unicamp, nosso parceiro, nosso amigo já de muito tempo. Jean-Michel Vives é professor titular da Universidade de Nice, professor de psicologia clínica, e é um especialista de renome mundial, né, na questão do autismo e da voz, autor de inúmeros livros que estão traduzidos para o português, e que aceitou, então, fazer essa jornada com a gente. Hoje, então, vocês viram o programa. Pela manhã vai ser a conferência O Autismo e a Voz Maquínica, que vai ser apresentada por Jean-Michel Vives e vai ser comentada pela Ângela Vorcaro, que também todos conhecem, uma das psicanalistas de crianças mais importantes do Brasil. Ela é psicanalista, membro da Associação Lacaniana Internacional, autora de livros nessa área, e membro do Outrarte, e também professora da Universidade Federal de Minas Gerais. Então, de fato, é uma jornada muito especial, com pessoas especiais. Ela vai ser, então, a debatedora da conferência do Jean-Michel Vives, e, em seguida, nós teremos um bom tempo para debate com os nossos convidados. À tarde, bom, essa nossa atividade vai em torno até do meio-dia, à 13h30, nós nos reencontramos aqui nesse mesmo auditório, e nós vamos ter, então, uma segunda conferência do Jean-Michel Vives
sobre a questão das oficinas terapêuticas com as crianças autistas e a questão da voz. Eu queria dizer, então, que também que para nós é uma grande felicidade também que esse debate sobre o autismo, a voz e a clínica ocorra aqui na Faculdade de Medicina, não é? Porque, ao mesmo tempo, a gente tem, não é, no autismo uma espécie de ícone de todas as reduções explicativas de natureza biológica, não é? Mas vocês vejam também como nós temos no próprio campo dessa interface da psicanálise com a medicina, com as áreas de saúde mental, um debate vivo, não apenas sobre questões meramente teológicas, mas sobre o que é a questão do sujeito em situações muito particulares. Não é? A gente sempre discute, por exemplo, situações clínicas em que, por exemplo, uma questão biológica é inequívoca, como síndrome de Down. Não é? Há 30 anos atrás, uma criança com diagnóstico de síndrome de Down estava destinada a morrer cedo e se desenvolver como retardos mentais graves. Não é? Hoje o destino dessas crianças mudou completamente. Ninguém discute, né, a participação central dos elementos biológicos na síndrome de Down. E todos os progressos que foram feitos nessa área, eles foram feitos não porque nós fizemos novos tratamentos biológicos para a síndrome de Down, mas que nós tratamos a nós mesmos, nós tratamos o nosso olhar e nossa relação, tanto social, cultural e clínica, com essas crianças, com essas famílias e com a própria ciência. Então, eu considero que é uma coisa muito alvissareira que a gente tenha na própria Faculdade de Medicina um espaço para esse tipo de debate. Queria, então, agradecer mais uma vez ao Michel Vivès, Ângela Vorcaro, dizer para a Nina que é um grande prazer que a gente comece mesmo a fazer essas atividades juntos. E passo, então, a palavra a Jean-Michel Vivès, que vai nos falar sobre o autismo e a voz maquínica. Merci. Donc, tout d'abord, je voudrais remercier Nina et Mario de m'avoir invité pour cette journée. Bom, em primeiro lugar, ele gostaria de agradecer a Nina e a mim pelo convite de participar dessa jornada. À Angela d'avoir accepté de dialoguer avec moi autour de la question que nous partageons. E a Ângela de ter aceito, né, de debater com ele essa questão que os dois compartilham. Et puis à Nara et à Caro d'avoir organisé cette journée et d'avoir été un petit peu les abeilles qui ont permis de faire en sorte que ça se réalise. Então, e a Nara e a Carol, que foram as pessoas que de fato organizaram as condições concretas para que esse evento pudesse acontecer. Alors aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler d'une recherche que je suis en train de mener. Donc, então, ele vai falar hoje sobre uma pesquisa que ele está desenvolvendo. Donc c'est ce qu'on appellerait un work in progress. Que é uma work in progress. Donc c'est quelque chose sur lequel je travaille depuis quelques mois avec une étudiante. Que é algo que ele trabalha já há alguns meses como estudante. Qui s'appelle Vanessa Pilas. Et elle se chama Vanessa Pilas. Pilas. Et à qui je veux donc rendre hommage, puisque c'est grâce à elle que ce dont je vais vous parler aujourd'hui. Ele quer então prestar homenagem a essa estudante, porque foi graças a ela que surgiu essa questão de que ele vai falar hoje. Voilà. Alors en fait, cette question du lien problématique de l'autiste à la voix. Então essa questão da ligação problemática do autismo com a voz est une question en fait qui a été repérée très tôt. Foi uma questão que foi notada desde cedo, puisque Asperger, porque o próprio Asperger, dès ses premiers écrits, desde os seus primeiros escritos, repère que les autistes ont un rapport difficile avec leur propre voix. Eles notaram que os autistas têm uma relação difícil com a sua própria voz et avec la voix de l'autre. E com a voz do outro. Donc on pourrait dire que cette question-là, c'est une question qui a été repérée cliniquement, mais qui n'a pas été pour autant élaborée théoriquement. Então, essa questão ela foi notada desde cedo, mas ela não chegou a ser desenvolvida teoricamente. Alors il y a un ouvrage essentiel qui est sorti il y a quelques années sur cette question. Tem uma obra, tem texto que foi publicado há alguns anos que é essencial sobre essa questão. C'est le texte de Jean-Claude Malval qui s'appelle justement L'autiste et sa voix.
que é o texto de Jean-Claude Malval, que se chama O Autista e Sua Voz. Alors, un certain nombre d'hypothèses que je vais développer aujourd'hui viennent des travaux de Jean-Claude Malval. Algumas das hipóteses que ele vai desenvolver aqui hoje vêm do próprio Jean-Claude Malval. Et vous verrez que l'expérience que Vanessa et moi-même avons menée avec le patient autiste dont je vais vous parler, Então, vocês verão que a experiência que ele vai relatar, que eles tiveram, ele junto com a Vanessa, junto com esses pacientes autistas, permet de préciser certaines hypothèses de Jean-Claude Malval permite de especificar certas hipóteses de Jean-Claude Malval et aussi peut-être de faire un petit pas supplémentaire. e talvez de fazer alguns passos suplementares. Alors, quel est le dispositif clinique qui est à l'origine de cette recherche? Que dispositivo clínico estava na origem dessa pesquisa? Eh bien, en fait, il y a un an, j'ai été contacté par une institution Há um ano ele foi contactado por uma instituição pour valider para validar un travail auprès d'enfants autistes avec un robot humanoïde. que era para fazer um trabalho com uma criança autista junto com um robô humanoide. Voilà. Donc c'est un robot qui a été créé par une société française Foi um robô criado por uma indústria, por uma sociedade francesa, qui avait pour but comme ça d'avoir une fonction d'apprentissage cognitive et pédagogique. que tinha por objetivo propiciar aprendizagens cognitivas e pedagógicas. Voilà. Donc le but effectivement c'était d'apprendre à l'enfant autiste à faire des petites opérations mentales, à Então, o reconnaître. objetivo era de ensinar a criança autista a fazer operações mentais, reconhecimentos, Bon, quelque chose qui est bien sûr très éloigné de la psychanalyse coisas que são de fato muito distantes da psicanálise et qui sincèrement ne nous intéressait pas plus que ça, e que sinceramente não nos interessava muito, não? mais ça permettait à l'étudiante d'avoir une bourse. Mas que permitia para essa estudante ter uma bolsa de estudos. Donc, bon. Néanmoins, Contudo, il existe un Dieu pour la psychanalyse, sans doute, existe Deus para a psicanálise, sem dúvida. puisque un jour, Vanessa va pervertir le dispositif de ce petit robot, Porque dia a Vanessa vai perverter o dispositivo desse robozinho et voici ce qu'elle va faire. e vejam o que ela faz. C'est-à-dire que, vous le savez très bien, pour ceux d'entre vous qui pratiquez la clinique des autistes, Você sabe muito bem, entre vocês que praticam a clínica com crianças autistas, il est impossible de s'adresser directement aux patients autistes. é impossível de se endereçar, né, de se dirigir diretamente para uma criança autista. Et d'ailleurs, Asperger l'avait repéré lui aussi dès le début, Então, o próprio Asperger tinha notado isso desde o início, puisque il dit dès ses premiers écrits, porque ele mais diz desde os seus primeiros textos il faut s'adresser un petit peu à côté. Il que é necessário, quando se dirige a uma criança autista, que seja um pouco de lado, que não seja muito frontal. Et il fait une note qui est extrêmement intéressante, en tout cas qui, moi, m'a extrêmement intéressé par rapport à la suite de ma recherche. Então, ele fez uma nota que extremamente interessante, o que em todo caso interessou especificamente Jean-Michel Vives em função da sua pesquisa. Il dit en fait que si on utilise une voix monocorde, monotone, Ele diz assim que se a gente utilizar uma voz monotônica, né, monocórdica, il y a plus de chances de se faire entendre du patient autiste. a gente tem mais possibilidade de se fazer escutar pela criança autista. Et alors ça, c'est extraordinaire parce que on pourrait Isso dire, é extraordinário, parce que on pourrait dire que Asperger a anticipé então a gente pode dizer que Asperger antecipou ce que nous avons découvert par hasard avec Vanessa. aquilo que a gente descobriu por acaso com Vanessa. En fait, il y avait une fonction qui était extrêmement secondaire sur ce petit robot. Então, de fato, tinha uma função que era extremamente secundária em relação a esse robozinho, C'est qu'on pouvait le faire parler. que a gente conseguia fazer robô falar. C'est-à-dire que le robot était relié à un clavier d'ordinateur Ou seja, o robô ele estava ligado, né, a um teclado de computador,
Et grâce à un programme particulier qui s'appelait Communicator, E graças a programa que se chamava Comunicador, quand on tapait un énoncé sur le clavier, quando a gente datilografava enunciado no teclado, le robot prononçait ce qui avait été écrit sur le clavier. o robô pronunciava o que havia sido escrito com o teclado. Et un jour, donc Vanessa a une idée brillante. E dia, a Vanessa teve uma ideia brilhante. Elle tape une question, un énoncé sur le clavier. Ela datilografa, né, enunciado no teclado. Donc le petit robot prononce la question. O robozinho pronuncia essa questão. Et l'enfant répond. Pardon? Et l'enfant répond. E a criança responde. Il répond au robot. E ele responde para o robô. Et alors ça, c'est, vous imaginez, je veux dire, c'est une espèce de coup de tonnerre là qui déchire la séance. Então, né, para ele foi uma espécie de trovão, né, que acaba rasgando toda a sessão, né, Puisque transformando toda a sessão. Vanessa avait eu la douloureuse expérience qu'il était impossible de rentrer en contact avec cet enfant. Porque a Vanessa já tinha tido essa experiência dolorosa de que era impossível fazer contato com essa criança. Et tout d'un coup, quand sa parole est portée par le petit robot, Mas quando a sua palavra ela é colocada a partir do robozinho, une interlocution est possible. uma interlocução é possível. Pas avec elle, Não uma interlocução com ela, mais avec le robot. mas uma interlocução com o robô. Mais bien sûr, ce qui est important de comprendre, c'est que l'enfant avait compris que c'était quand même Vanessa qui tapait les énoncés sur le clavier. Mas o que é importante é que a criança tinha compreendido que aquela voz com quem ela falava vinha do fato de que a Vanessa estava datilografando o seu texto no teclado. Et alors là, bien sûr, ça pose une question fascinante et extrêmement intéressante. Então, certamente você coloca uma questão fascinante, interessante. Quelles sont les qualités de la voix du robot Quais são as qualidades da voz do robô qui font que l'enfant autiste est capable de pouvoir dialoguer avec elle, que fazem com que essa criança autista seja capaz de dialogar com ela, alors qu'il se bouche les oreilles quando ele acaba, né, fechando os seus ouvidos, lorsqu'il est confronté à la voix humaine. quando ele é confrontado à voz humana. Et là, vous voyez, ça pose une question clinique et théorique tout à fait passionnante. Então vocês vejam, isso coloca uma questão clínica e teórica formidável. Alors, à partir de là, bien sûr, nous nous sommes interrogés justement sur quelles étaient les qualités spécifiques et particulières A partir daí, nós começamos a nos perguntar sobre quais seriam então as qualidades específicas e particulares de cette voix machinique dessa voz maquínica qui permet à l'enfant de pouvoir entendre ce qui est dit, que permitia que a criança escutasse o que estava sendo dito, alors que cela lui est impossible lorsque c'est une voix humaine qui énonce la même chose. quando até então isso era completamente impossível quando era uma voz humana que enunciava exatamente as mesmas coisas. Donc la question, bien sûr, c'est quelles sont les particularités sonores Então, a questão é quais são as particularidades sonoras de cette voix dessa voz qui la rend investissable. que torna essa voz passível de ser investida. Et là, vous voyez, on retrouve d'une certaine manière l'intuition que Asperger avait développée dès le début. Então, vocês vejam que aí a gente reencontra essa intuição que Asperger tinha percebido desde o início, lorsqu'il disait qu'on avait intérêt à s'adresser à l'enfant autiste de manière monotone et monocorde. Quando ele dizia que era interessante que a gente se dirigisse à criança autista de uma maneira monotônica, de uma maneira monocórdica. Et de fait, ce qui va être caractéristique de la voix machinique du robot, Então, de fato, o que vai ser característico dessa voz maquínica do robô, c'est que c'est une voix sans sujet. que é uma voz sem sujeito. Et là,
j'ai retrouvé une citation de Lacan Então ele encontrou uma citação de Lacan dans le séminaire Le désir et son interprétation. no seminário O Desejo e Sua Interpretação. Et voici ce que dit Lacan qui me paraît être extrêmement clair par rapport à la problématique qui nous intéresse aujourd'hui. E eis o que diz Lacan em relação a essa problemática que nós tratamos hoje. Le sujet produit la voix. O sujeito produz a voz. Et je dirais plus, E eu diria ainda mais, nous aurons à faire intervenir cette fonction de la voix nós teríamos que fazer intervir essa função voz, da voz, pour autant que faisant intervenir le poids du sujet, na medida em que fazendo intervir o peso do sujeito, le poids réel du sujet dans le o discours. peso real do sujeito no discurso. Alors vous voyez, là, tous les mots chez Lacan sont importants et extrêmement clairs. Então vocês vejam, né? Todas as palavras de Lacan são importantes e extremamente claras. Lacan nous dit la voix, Lacan nos diz a voz, c'est le poids réel du sujet dans le discours. ele diz a voz é o peso real do sujeito no discurso. Le poids réel O du peso sujet. real do sujeito. Ça, c'est extraordinaire. Isso é extraordinário. Parce que du coup, on comprend effectivement ce à quoi l'enfant autiste résiste. Então, nesse mesmo movimento, a gente compreende aquilo a que a criança autista resiste. Il résiste à ce poids réel du sujet dans le discours. Ele resiste a esse peso real do sujeito no discurso. Du coup, on peut effectivement comprendre pourquoi cette voix machinique est pour lui investissable. Então, a gente pode, ao mesmo tempo, entender por que essa voz maquínica é passível de ser entendida e investida pela criança. Justement parce que cette voix machinique est délestée Então, justamente porque essa voz maquínica ela é esvaziada de ce poids réel du sujet. desse peso real do sujeito. À partir de là, il n'y a plus de problème. A partir daí não tem mais problema. Donc on pourrait dire que ce qui est enlevé dans la voix machinique, Ou vocês vejam, aquilo que é retirado nessa voz maquínica c'est ce qui est le plus singulier. é o que é o mais singular. Et le plus singulier de la voix, E o mais singular da voz c'est le timbre. é o timbre. D'ailleurs, vous l'avez sans doute remarqué, Vocês certamente observaram, les voix des enfants autistes, lorsqu'ils parlent, lorsqu'ils prennent le risque de prendre la parole, a voz das crianças autistas, quando eles falam, quando eles assumem o risco de falar, a souvent une couleur tout à fait particulière, tem frequentemente uma cor bastante particular, comme si elle était justement détimbrée. como se ela fosse de fato sem timbre, destimbrada, Comme si justement c'était elle-même une voix machinique. como se fosse ela própria uma voz maquínica. C'est-à-dire qu'on a souvent cette impression un peu troublante Então a gente tem frequentemente essa impressão perturbadora lorsque on interagit avec un patient autiste, quando a gente interage com uma criança autista, que cette voix, c'est une voix comme ça qui n'est pas une voix habitée. que essa voz é uma voz que não é habitada. Donc justement, effectivement, ce poids du sujet Justamente esse peso do sujeito dans le discours qu'est la voix, nesse discurso que é a voz, l'autiste, il tente effectivement de s'en défaire, e o autista tenta se desfazer disso, de le tenir à distance. de se manter à distância. Alors, si on reprend les paramètres musicaux d'un son, Se a gente retoma, né, os parâmetros musicais do som, voilà, il y en a 4. existem 4. Le premier, c'est ce qu'on va appeler la hauteur du son. O primeiro parâmetro é o que a gente chama a altura do som. Donc, si c'est un son aigu ou un son grave, Se é um som agudo ou um som grave, et ce paramètre, e esse parâmetro il est mesuré en hertz. ele é medido em hertz. C'est-à-dire que ça va donner la fréquence du son. Isso vai dar a frequência do som. Le second paramètre, c'est ce qu'on va appeler la durée. O segundo parâmetro é o que nós vamos chamar a duração. Donc le son est court ou long.
se o som é curto ou longo, et ça va être mesuré en secondes. e isso vai ser medido em segundos. Le troisième paramètre, O terceiro parâmetro c'est la puissance du son. é a potência do som. Si c'est un son qui est faible ou un son qui est fort, Se é um som que é fraco ou som forte. et là, cette puissance va être mesurée en décibels. E essa potência vai ser então medida em decibéis. Et le quatrième paramètre, E o quarto parâmetro c'est le paramètre le plus énigmatique, le plus étrange, é o parâmetro mais enigmático, mais estranho, c'est ce qu'on appelle le timbre. é o que nós chamamos o timbre. Et autant les trois premiers paramètres sont mesurables, E na medida, se de uma parte esses três primeiros parâmetros são mensuráveis, donc pouvant s'inscrire dans une dimension symbolique, logo podendo se inscrever numa dimensão simbólica, autant le timbre, lui, n'a pas d'unité de mesure. por outro lado, o timbre não tem qualquer unidade de medida. Donc le timbre, c'est pas quelque chose qu'on peut mesurer, O timbre não é algo que se pode medir. on peut simplement essayer de le décrire, A gente pode apenas tentar descrevê-lo, mais bien sûr avec toujours une dimension très impressionniste, mas sempre com uma dimensão bastante impressionista, en ce sens qu'on ne pourra jamais complètement le cerner. na medida que a gente não poderá jamais capturá-lo totalmente. Donc à partir de là, ça implique que le timbre, E a partir daí, isso implica que o timbre c'est la dimension réelle de la voix. é a dimensão real da voz. Voilà. Ce qui échappe effectivement à l'emprise du symbolique. É o que escapa à apreensão pelo simbólico. Et là, nous retrouvons la définition que Lacan donnait de la voix. Então, aqui nós reencontramos a definição que Lacan dava para a voz. On pourrait dire que le timbre, c'est le poids réel du sujet dans le discours. Pode-se dizer que o timbre é o peso real do sujeito no discurso. Voilà. Et c'est à cette dimension du timbre, E é nessa dimensão do timbre, une dimension à laquelle nous sommes bien sûr très attachés, e uma dimensão a qual certamente nós somos muito ligados, en ce sens que c'est ce timbre qui va nous permettre de reconnaître immédiatement une voix. porque na medida que é o timbre que vai nos permitir de reconhecer imediatamente uma voz. Quand vous décrochez le téléphone, le allô, Quando vocês escutam no telefone, vai escutar alô, et à ce simple allô, vous savez qui est au bout du fil. e com esse simples alô, a gente já sabe quem é que está do outro lado do fio. Et ce que vous reconnaissez à ce moment-là, c'est le timbre. O que a gente reconhece nesse momento é o timbre. Donc cette dimension réelle de la position subjective de votre interlocuteur. Então essa é a posição real da posição subjetiva do seu interlocutor. Et c'est contre ça, pourrait-on dire, que l'autiste va tenter effectivement de se tenir à distance. E é contra isso que o autista vai tentar se manter à distância. Donc vous voyez, ça nous permet de comprendre à partir de là pourquoi Isso nos permite de compreender a partir daí l'enfant autiste est capable d'investir cette parole machinique porque essa criança autista é capaz de investir a palavra autista, a voz, a palavra maquínica, parce que justement elle est délestée de cette dimension du timbre. porque justamente ela é esvaziada dessa dimensão do timbre. Et donc elle n'est absolument pas articulée à une subjectivité. Então ela não é de forma alguma articulada a uma subjetividade. Ça c'est un premier point. Un deuxième point, Esse é um primeiro ponto. Um segundo ponto, Asperger, Asperger, dès le début, desde o início, repère aussi quelque chose de tout à fait énigmatique observa uma outra coisa completamente enigmática, et auquel il ne donne pas de réponse para a qual ele não dá qualquer resposta, et auquel je pense que notre petite expérience nous permet de donner un élément de réponse. mas para a qual a nossa pequena experiência nos permite trazer alguns elementos de resposta. Asperger repère que chez les autistes de haut niveau, Asperger observa que nos autistas de alto nível, il y a souvent un investissement très grand de la musique. pardon? Il y a souvent un investissement important de la musique. Tem frequentemente investimento muito importante da música. Et il pose la question, il dit pourquoi la musique? E aí ele se coloca a questão, mas por que a música? Il répond pas. Ele não responde. Et aujourd'hui, je m'autorise à essayer de proposer une réponse. Então hoje ele vai tentar, vai
tomar o risco de trazer uma resposta. En fait, je pense que la musique, De fato, eu penso que a música c'est le négatif é o negativo, de la position de la voix machinique. é o negativo da posição da voz maquínica. Je m'explique. Ele vai explicar. Stravinsky, Stravinsky, le compositeur, compositor, parlait de la musique en ces termes. falava da música nesses termos. Il disait, la musique ne dit rien, Ele dizia: a música não diz nada, mais elle le dit bien. mas ela o diz bem. Donc vous entendez là le A paradoxe, música não diz nada, mas ela o diz bem. vous entendez le paradoxe qu'introduit ici Stravinsky, Vocês compreendem o paradoxo que Stravinsky introduz aqui? de quelque chose qui serait un dire sans dit. Né? Que, de alguma coisa que seria um dizer sem um dito. Donc avec la musique, Ou seja, com a música, on serait du côté de l'expression d'une subjectivité, com a música nós estaríamos ao lado de algo que seria da ordem da expressão de uma subjetividade, mais non articulée à une expression articulée langagière. mas não articulada a uma expressão articulada linguageira. Et là, vous voyez, c'est tout à fait intéressant parce que ça nous permet de faire l'hypothèse, en tout cas c'est l'hypothèse que je fais, Então vocês veem que isso nos permite de fazer uma hipótese, em todo caso é a hipótese que ele faz, c'est que c'est moins le poids de la subjectivité de l'autre qui est difficile à supporter pour l'autiste, que é menos o peso da subjetividade do outro, que é difícil de ser suportado pela criança autista, en tout cas pas seulement, ou em todo caso não apenas isso, mais de façon plus précise, mas de uma maneira mais precisa, la rencontre entre l'expression subjective, le dire, que é o encontro da expressão subjetiva, o dizer, avec un énoncé com um enunciado, qui serait le dit. que seria o dito. Et là, vous voyez, c'est ici qu'on peut voir l'articulation entre ces deux moments que sont la voix machinique et la musique. Então aqui a gente pode ver essa articulação que tem entre esses dois momentos da voz maquínica Et la musique. e a música. Voilà. Avec la voix machinique, Com a voz maquínica, on est confronté à un dit sans dire. nós estamos confrontados a um Dito. dito sem um dizer. Voilà. Donc, c'est-à-dire, c'est un énoncé, Ou seja, é um enunciado, mais déconnecté d'une position subjective. mas desconectado de uma posição subjetiva. Voilà. Et avec la musique, c'est l'inverse. E com a música é o inverso. C'est un dire, É um dizer, c'est-à-dire quelque chose qui révèle une adresse ou seja, algo que revela um endereçamento, sans que ça ne dise rien. sem que isso diga qualquer coisa que seja. Et on fait toute cette expérience Nós todos fizemos já essa experiência. quand on écoute de la musique. Quando a gente escuta a música, On éprouve ce sentiment que la musique s'adresse à nous. a gente tem essa experiência, esse sentimento que a música se endereça a nós, Mais sans rien nous dire. sem nos dizer nada. Et c'est bien pour ça que c'est possible pour l'autiste. E é bem por isso que ela é possível para o autista. C'est-à-dire que si on s'adresse à l'autiste en lui parlant, Ou seja, que se a gente se endereça a um autista falando com ele, effectivement, la plupart du temps, ça ne fonctionne pas. na maior parte do tempo isso não funciona. Mais si on s'adresse à lui périphériquement, Mas se a gente se endereça a ele de uma maneira periférica, ou si on s'adresse à lui par une autre médiation, comme la musique, ou se a gente se endereça a ele com uma outra mediação, como a música, alors ça devient possible. aí então se torna possível. Donc vous voyez, à partir de là, je pense que l'hypothèse qu'on pourrait faire aujourd'hui, Então, a partir daí, eu penso que a hipótese que nós poderíamos fazer hoje, c'est que ce qui est problématique pour l'autiste, que aquilo que é problemático para o autista, c'est la rencontre de cette dimension du dire et du dit. que é esse momento de encontro da dimensão do dito com o dizer. Et donc, à partir de là, on peut tout à fait envisager de s'adresser à lui A partir daí, a gente pode ter a perspectiva de nos endereçarmos a ele dans un dit sans dire,
em um dito sem dizer, comme la voix machinique, como na voz maquínica, ou dans un dire sans dit, comme la musique. ou num dizer sem dito, como na música. Voilà. É isso aí. Je vous propose d'en rester là, et puis après on discute. Então ele Hein? propõe que a gente pare aqui D'abord, on pra va gente poder écouter discutir. Angela, et ensuite on peut discuter. Merci. Ok. Você prefere qual dos dois? Bom, primeiramente, bom dia. Eu queria muito agradecer a possibilidade de estar aqui discutindo com Jean-Michel Vives, a partir de um convite do Mário Eduardo e da Nina Leite, que são queridos amigos de longo tempo. E estar diante de vocês para discutir isso, que, na verdade, relevar a importância do nascimento de um conceito, como o Vives está nos propondo pensar, não é porque mais do que o nascimento do conceito, é a qualidade com que ele faz a formulação da questão, né? Ou seja, ele formula a questão da voz, do que está em jogo na voz do autista, o que ele faz com ela, né? O que ele suporta ou não suporta naquilo que ele escuta. Avançando muito, né, em perspectivas já apontadas pelo Lacan, que o Lacan nos deixou paralisado em torno da questão da voz, e ele permite que a gente possa avançar muito a partir dessa circunscrição da função do timbre, né? Por exemplo, Lacan, ele disse no seminário Nomes do Pai, em 1964, ele pergunta: o que há cuja voz é assumida pelo sujeito a cada vez que ele fala? Né? Ele coloca essa questão e nos deixa ela em suspenso, não continua a falar disso. Posteriormente, também, ele vai logo dizer dessa mancha da voz, né, de certa maneira comparando a voz com o olhar. E ele já nos tinha dito já muito antes, no seminário, no escrito de uma questão preliminar a todo o tratamento possível da psicose, que está nos escritos, né, na página 539, que, quando fala, o sujeito está submetido a uma subtração na audição de sua própria voz. Ou seja, ele tem que se colocar nesse ponto surdo, nesse ponto cego, a partir do qual ele pode lidar com a voz, seja dele, seja do outro. Mas o que o Vives nos traz é que ele avança muito nessa questão, né, com essa localização do timbre, e nos demonstra também o tanto que o autista tem a nos ensinar, a nós psicanalistas, sobre a singularidade e sobre o efeito dessa singularidade sobre o sujeito. Então, ao localizar o timbre como essa dimensão real da voz, referida a um contínuo em que um sujeito se manifesta, Vives faz muito mais que contribuir com um elemento de resposta a uma afirmação do Maleval a respeito da voz. Que ele vai dizer, porque o Maleval nos diz que qualquer teoria sobre o autismo deveria dar conta das competências musicais de alguns autistas, né? Posto que a relação do autista à própria voz ou à voz do outro é sempre muito difícil. Mas o que Vives nos faz é equacionar a dificuldade do autista com a voz, de modo que permita desdobramentos de novas formulações, além de distinguir um traço clínico essencial e diferencial
da especificidade do autismo. Asperger observara que a voz monocórdica do autista, recomendando uma pedagogia, como Vives lembra, uma pedagogia com uma paixão apagada, sem emoção, né? Interessa também, nesse aspecto, lembrar o que já foi muito desenvolvido entre nós por Jane Dark Ribeiro, psicanalista do Rio de Janeiro, quando ela formula que o autista está a trabalho, né? Ela formula que esse apagamento das paixões, né? Na interlocução com o autista, seria devido ao fato do autista não suportar a demanda necessariamente implicada na fala do semelhante. Por isso, então, diante da fala de um outro, o autista se recusaria a nela se imiscuir ou nela se aconchegar. Por isso, eu pergunto a Vives, em que medida podemos supor que o destacamento da demanda como insuportável seria uma tentativa de cercar aquilo que Vives nos adverte da especificidade do timbre? O timbre seria a afirmação do sujeito ou denotaria uma posição em falta, em estado de demanda? Nesse caso, tratar-se-ia da incompletude do outro, insuportável para o autista. Vives nos lembra que o objeto psicanalítico, voz, não é a dimensão sonora, mas a presença do sujeito desejante na enunciação. Trata-se, então, da voz como áfona em sua dimensão real. Mas a sonoridade significante da voz, mesmo sendo efeito da articulação simbólica imaginária, também é muito cara à psicanálise. E talvez ela não possa ser abordada de modo disjunto da função sonora da voz. Basta lembrar o que Lacan nos diz em sua conjectura sobre a escrita. No Seminário da Identificação, ele nos lembra que a distância que separa o passo, pas em francês, né? P-A-S, o passo daquilo que se tornou foneticamente o pas como instrumento da negação, né? O não em francês, são os dois extremos da cadeia. Essa distância, né? Que separa o passo do não, os dois pronunciados da mesma maneira. São os dois extremos de uma cadeia. E é entre essas duas extremidades que o sujeito pode surgir, e em nenhuma outra parte. Lacan recorre também ao ideograma para lembrar que numa etapa primitiva da escrita, por exemplo, esse ideograma designa céu, articulado com o som an. O sujeito que o olha chama o an porque ele representa céu. Mas isso se inverte a partir do momento em que esse ideograma do céu vai servir, numa escrita silábica, de suporte para a sílaba an, que não mais terá nenhuma relação com o céu. As escritas ideográficas trazem o traço da simultaneidade desse emprego ideográfico com o uso fonético do mesmo material. Os significantes da escrita, tendo sido primeiramente produzidos como marcas distintivas encontrados nas cerâmicas, né, foram usados em outros alfabetos de outras culturas como características da escrita. Mas o que nos importa é que permitiu uma notação das funções do fonema com auxílio da escrita. Então, o Lacan conclui que a escrita como material, como bagagem, esperava para ser fonetizada. Na medida em que ela é vocalizada, fonetizada, como outros objetos, é que a escrita aprende a funcionar como escrita. Cada vez, então, que há progresso da escrita, é porque uma população tentou simbolizar sua própria linguagem,
sua própria articulação fonemática, com auxílio de um material da escrita tomado emprestada de uma outra população. A relação que há entre a coisa modulada e complexa e uma articulação falada se dá pelo fato da interação entre um certo material e o uso que se lhe dá numa outra forma de linguagem, de fonemática ou de sintaxe. Enfim, o advento da escrita se daria a partir do isolamento do traço significante, que já é a escrita. Este, sendo sonorizado, permite que a escrita possa servir como suporte do som. Então, minha pergunta, quer dizer, eu espero com isso apenas desdobrar as maravilhosas questões que o Vives nos sistematiza com a noção de timbre, né? Será que a leitura em voz alta ou a sonorização de traços, essencial para que esses traços possam circular na linguagem, né? Quer dizer, seria que essa leitura em voz alta ou essa sonorização de traços, isso é que seria o elemento imprescindível para haver a função significante? Né? Ou seja, qual seria a relação entre a sonoridade e a função significante? Importa abordar a voz como objeto pulsional para distinguir a diferença entre o insuportável da voz e a possibilidade de comunicação nos autistas, que não têm dificuldade em entender ou em se fazer entender e indicam imperativamente o que eles querem. Eles recusam a dimensão enunciativa e, portanto, recusam o sacrifício da voz no ato de fala. Ou seja, eles recusam a separação de sua voz ou da voz do outro. Né? O autista fala desde que apague a dimensão enunciativa do que ele diz. Essa riquíssima experiência da utilização do robô humanoide como porta-voz não me pareceu, entretanto, muito diferente da terapia por afinidade, a Affinity Therapy, né? Também muito rica, em que os pais, também citada pelo Vives, em que os pais da criança descobrem o interesse dela pelos desenhos animados e, a partir daí, desenvolvem uma forma de comunicação com ela, nos Estados Unidos. Mas, nos dois casos, seja na utilização do robô, seja na utilização dos programas da televisão, né, essa riqueza pode nos esclarecer muito sobre a constituição do autista e ainda sobre a educação do autista. Mas em que nos esclareceria ou nos permitiria avançar rumo a uma prática propriamente psicanalítica com os autistas? Afinal, como Vives nos diz, a voz maquínica presentifica uma voz sem sujeito, aniquilando o seu timbre. Isso é o que há de mais caro ao psicanalista, ou seja, o único, o singular, o inclassificável, o imensurável, incomensurável. Né? Trata-se do real da voz, a cor do som, resultante do efeito do corpo sobre o sopro, formando o índice de presença singular. Quer dizer, é isso que o autista nos mostra, que ele não está disposto a acolher ou a recolher. Né? Ponto de real que qualquer criança logo se reconhece, bebê, né? Mas que o autista recusa. Vives o situa também a partir do circuito da pulsão invocante, em que, depois de ter ressoado ao timbre do outro, ou seja, de sofrer a ressonância desse timbre do outro, né, o sujeito a vir, ao mesmo tempo, assume e rejeita esse timbre. Com efeito, ele assume esse timbre originário do fato de um sim que acolhe a voz do outro, em termos freudianos, fazendo uma beijarrum, né? E, concomitante, a rejeita, deixa em suspensão, Ausstoßung, em termos freudianos. Né? O sujeito devendo poder ensurdecer-se para poder adquirir sua própria voz. Um não
Austossung, que se coloca a serviço de um sim, Beijahung, permitirá que o sujeito venha a possuir uma voz. Então, a criança, em um mesmo movimento de sim e não, ao timbre originário, em um primeiro tempo inaudível e depois inédito. Essa surdez à voz primordial permitirá que o sujeito venha, por sua vez, dar a voz. Isso é o desenvolvimento que o Vives traz no texto dele, de onde vem minha pergunta. Como articular essa hipótese, aquela de Didier Weil, que chama a dimensão do puro ritmo trazido pela música da voz materna, cuja pulsação permitiria à criança localizar o entre dois de um silêncio inaudito? Como articular a questão do timbre com a questão do ritmo proposto por Didier Weil? Né? O ritmo, na medida em que ele permite localizar esse silêncio, no intervalo entre duas batidas, vamos dizer assim. Né? A hipótese de que o autismo resultaria de um encontro entre uma criança não surda, que não constituiu o ponto surdo, e um outro surdo de uma surdez significante, também me parece bastante importante. Ele desenvolve essa hipótese num artigo que ele trabalhou com uma psicanalista brasileira, Inês Catão. Né? A não constituição desse ponto surdo, ou seja, desse lugar onde o sujeito deve poder se ensurdecer a um timbre primordial ouvido para falar sem saber o que diz, ou seja, como sujeito do inconsciente, resultaria na intolerância não aos sons em geral, mas, como ele teria afirmado naquele artigo, mas ele agora o reformula, dizendo, mas aos timbres da voz humana natural. Ou seja, não é a intolerância de qualquer som, é a intolerância à voz humana. Né? Por sua vez, a voz maquínica franquearia ao sujeito esse ponto surdo, situando o vazio, em volta do qual o sujeito renuncia ao gozo vocal para se dividir falante. Vives conclui dizendo que o interesse recorrente dos autistas pela música relaciona-se à dimensão matemática que lhe é própria. E ainda, a despeito da música e da voz maquínica serem o inverso uma da outra, todas as duas permitem tratar a relação específica do autista à presença vocal do outro. A voz maquínica permite a expressão de uma fala sem subjetividade e a música seria a expressão de uma subjetividade fora da fala, como ele acabou de nos dizer. Vale, entretanto, aí sublinhar outras especificidades que talvez permitam encontrar o que há em comum entre a música e a voz maquínica. Melman nos lembra que a música constitui uma estrutura sem recalque, portanto, fora da fala. Sua estrutura matemática nos remete à prevalência da estática sígnica sobre o funcionamento dinâmico do significante no autista. Eu concluo. Um código fixo conecta, por exemplo, biunivocamente a leitura das notas musicais numa partitura aos toques no instrumento, evitando aquilo que Maleval chama de polissemia e o recurso ao contexto ou à intuição. O autista evitaria isso. Né? Então, as representações, ponto por ponto, correspondentes à coisa, signos icônicos que não apagam totalmente a coisa designada, permitem a codificação e a estabilidade do mundo sem contingências para o autista. Né? Então, enquanto os signos são, para um sujeito, sempre iguais a ele mesmo, ao contrário, o significante não é igual nem a ele mesmo e conduz diretamente à equivocidade e ambiguidades significantes que são insuportáveis para o autista, sempre em busca de regras
às quais se agarra. Por sua vez, no caso da voz maquínica, talvez possamos pensar numa voz que pouco se desdobra, logo se reproduz sem variações, ou seja, trata-se de uma sonoridade calculável, sob controle, sem surpresas, estável o suficiente para não ameaçar o sistema defensivo da criança autista. Nos dois casos, trata-se do estabelecimento e sustentação de artefatos que permitam vigir o desejo de imutabilidade, a sameness, para a proteção contra a angústia. Esse conceito foi introduzido pelo Kanner em 1951. Eu gostaria, então, que, para além dessa grande articulação feita pelo Vives, que a dificuldade do autista seria exatamente a conexão do sujeito, da presença do sujeito com o dizer, ou seja, a presença do dito e o dizer, essa conexão seria muito difícil para a criança autista. Eu queria que ele discutisse um pouco, ou que nos dissesse mais sobre essa questão do desejo de imutabilidade presente no autista, e se ele acha que é possível relacionar isso com a questão da contingência do timbre. Não é? Então, vou deixar agora as questões de vocês, e agradecer imensamente a possibilidade de estar discutindo e participando dessa imenso equacionamento que a noção de timbre vem nos trazer para pensar a relação do sujeito com a voz. Muito obrigada. Muito obrigado, Angela, por sua leitura e suas questões. Vou responder em francês agora. Alors, então, plusieurs choses. Bom, muitas coisas. La première, c'est la question concernant la dimension sonore et mélodique de la voix. A primeira é que diz respeito à dimensão sonora e melódica da voz. Et rythmique aussi, pour reprendre le thème d'Alain. E rítmica, para retomar o termo de Alain Didier. Alors, Lacan, dans le séminaire 10, Lacan, no seminário 10, lorsqu'il parle de la voix, il y a peu de choses, hein. Mais quando Lacan no seminário 10, né, fala sobre a voz, né, tem pouca coisa. Il nous dit, on croit savoir ce qu'est la voix. E ele nos diz, a gente acredita que sabe o que é a voz. À partir de sa manifestation, et il appelle ça des feuilles mortes. A partir dessas manifestações que ele chama de folhas mortas. C'est intéressant cette idée que, en fait, la dimension sonore de la voix, celle à laquelle nous sommes confrontés, É interessante essa ideia que a dimensão sonora da voz a qual nós estamos confrontados, ça serait pas la dimension la plus vive, não é a dimensão mais viva, mais quelque chose qui serait effectivement de l'ordre de quelque chose qui chut, qui est tombé. né, mas ao contrário, é algo que tem mais essa dimensão. Agora eu vou traduzir o barulho que caiu. Voilà. Et qui Traduz. muito bom. Eu não ganhei centavo por isso, né? Et qui en fait ne serait qu'un leurre. Então não seria senão Un leurre. Engano, né? Voilà, un leurre. Et je crois que ça, c'est une position chez Lacan qui est radicale et essentielle. Mas eu acredito que é uma posição em Lacan que é radical e essencial. La voix, ce n'est pas le sonore. A voz não é o sonoro. Et d'ailleurs, il l'avait perçu de façon très tôt lorsque, dans le séminaire 2, E ele percebeu isso muito cedo, já no seminário 2, lorsqu'il approche la question de la voix, quando ele vai tratar da questão da voz.
il va parler de la voix du sourd-muet. E ele vai falar da voz do surdo-mudo. Ça pourrait paraître un paradoxe, Isso pode parecer um paradoxo, mais déjà, on pourrait dire que Lacan essaye de faire entendre então, mas o Lacan já naquele momento tenta dar a escutar, a perceber que la voix peut aussi s'exprimer dans le champ visuel. que a voz pode se exprimir também no campo visual. Et ce qui va amener Jacques-Alain Miller, il y a une vingtaine d'années, O que vai levar o Jacques-Alain Miller il y a une vingtaine d'années, há uns 20 anos, dans un texte qui s'appelle Lacan et la voix, num texto que se chama Lacan e a voz, a donné la définition suivante de la voix. deu a seguinte definição de voz. La voix, c'est tout ce qui, de la chaîne signifiante, A voz é tudo aquilo que da cadeia significante ne participe pas à l'effet de signification. não participa ao efeito de significação. Alors justement, ces effets de mélodie, ces effets de rythme, Então, todos esses efeitos, né, de melodia, de ritmo, c'est, je dirais, l'enveloppe imaginaire de la voix. é o envelope imaginário da voz. Alors, il y a certains psychanalystes qui ont beaucoup travaillé cette dimension de l'enveloppe imaginaire de la voix. Tem muitos psicanalistas que trabalharam essa dimensão de envelope imaginário da voz. Je pense aux travaux, par exemple, de Marie-France Castarède, Eu penso, por exemplo, no trabalho da Marie-France Castarel, qui est, ou Marie-Christine Lasnik, ou avec Marie-Christine Lasnik, le travail du Mamané qui est absolument essentiel. Et tout à o seu fait. trabalho a respeito do Mamanês, que é absolutamente essencial. Mais c'est vrai que dans la position de Lacan, Mas é verdadeiro que na posição de Lacan, la voix, elle n'est pas là. a voz não está aí. Mais ça ne veut pas dire que ces dimensions mélodiques ou rythmiques ne sont pas importantes, Isso não quer dizer que essas dimensões melódicas ou rítmicas não têm importância, mais c'est que en s'attachant essentiellement à ces dimensions-là, mas é que se ligando essencialmente a essas dimensões aí, on rate ce qui fait la spécificité de la voix comme objet petit a. a gente fracassa naquilo que faz a especificidade da voz Voilà. enquanto objeto pequeno a. Donc bien sûr que la dimension mélodique de la voix maternelle, c'est important. É claro que a dimensão melódica da voz materna é importante. Bien sûr que ce que Alain Didier-Veil raconte sur la question du rythme est essentiel. É claro que aquilo que o Alain Dier-Veil fala sobre o ritmo é algo de essencial. Pourquoi? Parce Por quê? que cette dimension du rythme dans la voix maternelle, Porque essa dimensão do ritmo da voz materna c'est ce qui permet d'introduire l'absence dans la présence. é o que permite de introduzir a ausência na presença. C'est-à-dire l'articulation möbienne Ou seja, a articulação mobienne, Entre- como uma fita de Möbius, né? entre non plus l'absence ou la présence, Não entre a ausência ou a presença, donc dans une opposition binaire, numa oposição binária, mais la nécessité de devoir penser l'absence dans la présence. mas a necessidade de se poder pensar a ausência na presença. Donc ça, c'est aussi ce que Alain Didier-Veil le montre de façon intéressante. E é isso que o Alain Dier-Veil mostra de uma maneira interessante. Mais je crois qu'on n'est pas là au niveau de ce que Lacan essaye d'attraper lorsqu'il parle de la voix comme G petit a. Mas ele acha que não é nesse ponto o que o Lacan tenta mostrar da voz enquanto objeto pequeno a. On pourrait dire que ces dimensions-là, ce sont des imaginarisations de la voix. A gente poderia dizer que essas dimensões são imaginarizações da voz. Imaginarisations nécessaires, São imaginarizações necessárias, en ce sens que le réel, on ne l'attrape pas. no sentido que a gente não consegue captar, não é? Pegar o real. Mais on est quand même obligé d'essayer de le penser. Mas, de qualquer maneira, a gente tem essa necessidade de tentar pensá-lo. Voilà. Ça, c'était une première réponse. Ça va? Ok. Ensuite, la question... Eu queria só apontar a importância de tratar esses dois pontos como concomitantes, né? E um terceiro ponto, que seria tentar abordar a voz como objeto a partir do simbólico. São dois modos diferentes, mas eles se congregam, né?
Oui. Je veux dire, on est obligé effectivement d'essayer de penser ces trois dimensions. Então, a gente é obrigado de pensar essas três dimensões. Ensuite, sur le rapport de l'enfant autiste à la jouissance vocale. Em seguida, essa relação da criança face ao gozo vocal. Oui. Vocal. Jouissance Gozo vocal. Je donne souvent une image Eu frequentemente dou a seguinte imagem pour essayer d'exprimer quel est ce rapport particulier para tentar exprimir essa relação particular qu'a l'enfant autiste à l'objet voix. que a criança autista tem com o objeto voz. La question que l'on peut se poser, c'est pourquoi A questão que a gente pode se colocar é pourquoi la plupart d'entre nous faisons le choix d'entrer dans la parole. Por que a maior parte de nós fazemos a escolha de entrar na palavra? C'est quand même pas évident. Não é algo auto-evidente. D'autant plus qu'à partir du moment où on se met à parler, les choses deviennent extrêmement compliquées. E a partir do momento que a gente começa a falar, as coisas se tornam extremamente complicadas. Et on peut comprendre qu'il y en a certains qui préfèrent se tenir à distance de E ce a gente choix-là. pode compreender que tem alguns que prefiram se manter à distância Voilà. de falar. C'est-à-dire que parler, c'est entrer dans le conflit, parler, c'est perdre le rapport immédiat au monde, enfin bon, Ou que des seja, emmerdes. falar é algo que nos faz entrar no conflito, a gente perde as relações imediatas com o mundo, ou seja, começa a vir uma encheção de saco. Donc, malgré ce, la plupart d'entre nous, nous acceptons de nous aliéner au langage. Mas, apesar disso tudo, a maior parte de nós aceitamos de entrar na linguagem. Eh bien, je pense que c'est parce qu'on se fait avoir. E eu penso que, no fundo, isso acontece porque a gente se deixa ferrar, né? A gente se deixa enganar. Alors, comment est-ce qu'on se fait avoir ? Mas e como é que a gente se deixa enganar? Aí, Se faire rouler. A gente acaba sendo enrolado na história, né? Como é que nós acabamos nos enrolando e quando a gente vê está falando? Voilà. Eh bien, en fait, la voix, c'est un objet pulsionnel particulier. A voz é objeto pulsional particular. On est bien obligé, effectivement, dans la série des objets pulsionnels, de le repérer comme ayant une place spécifique. Então, a gente precisa, né, identificar os objetos pulsionais como tendo lugares específicos. Vous vous souvenez sans doute que Lacan différencie ce qu'il va appeler les objets de la demande. Vocês lembram que Lacan diferencia o que ele vai chamar de objetos da demanda? Le sein et les fesses. O seio e as fezes. C'est-à-dire le sein étant la demande à l'autre. O seio sendo pedido ao outro. Et les fesses étant l'objet de la demande de l'autre. Enquanto as fezes são objeto de uma demanda que vem do outro. C'est-à-dire que c'est l'autre qui demande à l'enfant de donner ses fesses au moment où il le veut. É o outro que solicita à criança que ofereça, ou que faça as fezes no momento que o outro quer. Et puis il y a un deuxième niveau que Lacan repère, qui est non sont plus les objets de la demande, mais les objets du désir. Então, tem outro nível que Lacan destaca, que são não mais os objetos da demanda, mas do desejo. Et là, il y a le regard et la voix. E aí nós encontramos o olhar e a voz. Et d'ailleurs, il faut remarquer que ces objets du désir, ce sont aussi les objets du délire. E a gente precisa notar que esses mesmos objetos do desejo também são os objetos do delírio. C'est-à-dire que quand on délire, c'est toujours en rapport avec soit le regard, soit la voix. Ou seja, quando a gente delira, é sempre uma relação, seja com a voz, seja uma relação com o olhar. Et Lacan repère dans le séminaire 11 E Lacan observa no seminário 11 que la fermeture du circuit de la pulsion invocante est un peu particulier. Que o fechamento do circuito da pulsão invocante é relativamente específico, particular. Et d'ailleurs, il dit, si la pulsion scopique revient vers le sujet, Então ele diz que se a pulsão escópica
retorna para o sujeito, La pulsion invocante, elle, va vers l'autre. a pulsão evocante vai em direção ao outro. C'est-à-dire que pour pouvoir se boucler, Ou seja, que para poder se fechar, la pulsion invocante a besoin de la présence de l'autre. a pulsão invocante tem necessidade da presença do outro. Qu'est-ce qui se passe? L'enfant pousse un cri O que acontece? A criança dá um grito qui va venir résonner dans l'oreille de l'autre, que vai ressoar na orelha do outro, et à partir de là, l'autre va répondre, e a partir daí o outro vai responder, et cette réponse va venir résonner dans l'oreille de l'enfant. e que essa resposta vai vir ressoar na orelha da criança. Et là, vous voyez, c'est intéressant parce qu'on a affaire à deux zones érogènes. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a affaire à deux zones érogènes O que é interessante é que nós temos, que a gente aí está confrontado a duas zonas erógenas, la bouche et l'oreille, a boca e a orelha, et la bouche et l'oreille qui sont en jeu aussi bien chez l'enfant que chez l'adulte. e a boca e a orelha que estão em jogo tanto na criança como no adulto. Donc ça donne déjà une place spécifique dans l'ensemble des objets pulsionnels à la voix. E isso já coloca a voz num lugar específico no conjunto dos objetos pulsionais. Et autre chose qui est aussi spécifique, E uma outra coisa que também é específica c'est que la voix, elle est également le support é que a de voz l'énoncé de parole. que a voz é também o suporte dos enunciados da palavra. Et il est impossible, effectivement, E de é impossível. il est impossible de dégager cette dimension de la voix de la dimension de l'énonciation. Então é impossível de separar, né, essa dimensão de enunciar, La dimension de la voix de la dimension de l'énonciation. é impossível separar a dimensão da voz da dimensão da enunciação. Et alors, c'est là qu'on se fait avoir. E é aí que a gente acaba se deixando enrolar. Je reviens à mon petit autiste. À mon petit autiste. Então ele volta para o autista, essa criança autista que ele descreveu no texto, na apresentação dele. Donc, on sait, et là ce sont les travaux justement qui portent sur la dimension imaginaire et symbolique de la voix, Então a gente sabe, são trabalhos que têm a ver com a dimensão imaginária e simbólica da voz, que le petit enfant, dès sa naissance, que a criancinha, desde o seu nascimento, est capable d'identifier la voix maternelle. é capaz de identificar a voz materna. Et qu'est-ce qu'il identifie? Bien sûr, c'est le timbre de la voix maternelle. E o que ele vai distinguir em primeiro lugar? O timbre da voz materna. C'est-à-dire, dès le début, il va résonner au timbre maternel. Desde o início ele vai ressoar em função do timbre dessa voz materna. Et là, les expériences de psychologie du développement montrent très bien que lorsqu'on fait écouter la voix maternelle à un nouveau-né, E aí essas experiências, né, da psicologia do desenvolvimento mostra que quando a gente faz a criança escutar a voz da mãe, le bébé se met à téter beaucoup plus fort. a criança começa a sugar mais forte. Voilà. Donc il y a une appétence, il y a un intérêt pour la voix maternelle. Ou seja, tem um apetite, tem um interesse pela voz materna. Il y a une orientation, un tropisme pour Tem le uma timbre maternel. Tem uma orientação, tem um tropismo pela voz materna, Le timbre maternel. pelo timbre materno. Donc, vous voyez, ce qui est intéressant, c'est que l'enfant va être happé, d'une certaine manière, par ce timbre maternel. Ou seja, a criança vai ser capturada por esse timbre da voz materna Et en s'intéressant à la voix maternelle, e se interessando à voz materna, il attrape le langage. ele acaba pegando a linguagem. Et il se fait avoir. E aí ele se faz enrolar, se deixa enrolar. Prenons l'exemple du pêcheur. Vamos pegar o exemplo do pescador. Un pêcheur, il va mettre dans l'eau un hameçon O pescador vai colocar na água um anzol, avec un appât dessus. colocando em cima, né, uma isca.
On pourrait dire que l'appât, c'est la voix, A gente pode dizer que a isca é a voz et que l'hameçon, c'est le langage. e que o anzol é a linguagem. Le petit poisson arrive, O peixinho chega, il vient manger l'appât, ele vem comer a isca, la voix, a voz, et crac, e voilà. Il est hameçonné ele acaba se deixando pegar pelo anzol, par le langage. pela linguagem. Et c'est ça, c'est là, c'est-à-dire que c'est par son tropisme de jouissance, Então, é justamente pelo seu tropismo de gozo, on est toujours puni par là où on a péché, e a gente está sempre punido lá onde tem um jogo de palavras, né, pelo pescar, Voilà. pecar. Donc c'est ce tropisme de jouissance pour le timbre maternel qui va faire qu'il va, avec, É esse tropismo pelo timbre da voz materna, avec l'introjection du timbre maternel, que é pela busca da introjeção do timbre materno, va venir effectivement également le langage. é através disso que vai vir a linguagem. Et après c'est terminé, c'est foutu. E depois disso, bom, aí está ferrado. Par contre, il y a des petits poissons qui sont malins. Mas, por outro lado, tem alguns peixinhos que são espertos. Voilà. Vous savez, c'est des petits poissons qui viennent sussauter l'appât. Que é aqueles peixinhos que vêm lá só para dar aquelas beliscadinhas na isca. Hein? Ils Ouais. sussautent l'hameçon. Voilà. Voilà. Muito bem. Eles vão lá beliscar. Pô, C'est très... Ah, C'est très bien. Donc, ele vai lá dar aquelas beliscadinhas na isca. et ça, on pourrait dire que c'est l'enfant autiste. E aí a gente pode dizer que isso é a criança autista. Il vient conserver le rapport de jouissance à l'appât Ele quer conservar essa relação de gozo com a isca, sans s'aliéner à l'hameçon du langage. sem se deixar alienar pelo anzol da linguagem. Voilà. Bom, nós vamos então partir para a etapa. A gente tem uma meia hora ainda de debate com o público. Eu vou pedir para todas as pessoas que tomarem a palavra, nós vamos fazer grupos de 3 questões, 3 pessoas, eu vou pedir que todos sejam bastante breves, tá? E eu vou me autorizar aqui do privilégio de já ter o microfone em mãos para fazer uma pergunta bem simples. E também a Nina, que eu já passo o microfone para ela, a minha é bem curta, é só um esclarecimento, porque o Jean-Michel Vives, ele conta, né, esse caso brilhante dessa criança confrontada com um robozinho e que consegue ter uma abertura para o contato com o outro através da voz do robozinho. E diz que está acompanhando essa criança há alguns meses. E eu gostaria de saber como é que tem evoluído o trabalho dessa criança ao longo desses meses. Porque você nos deu uma coisa muito pontual para ver que tipo de desdobramento clínico foi possível, de fato, a partir dessa percepção tão brilhante. Bom, a minha pergunta é simples, que diz respeito à questão do ponto surdo, ou seja, esse não esquecimento, ou esquecimento, né, do timbre da voz materna, que o autista não faria, e a questão da especificidade do circuito pulsional da voz, como você estava trazendo, ou seja, diferentemente do olhar no qual o sujeito se vê vendo, no que respeita à voz, o sujeito não se escuta escutando, né? Que relação que teria entre o ponto surdo, né, que não compareceria no caso do autista, e essa especificidade aí do circuito pulsional da voz? Donc, je réponds d'abord à la question de Nina. Ele vai começar pela questão da Nina. Alors, c'est vrai qu'on ne s'entend pas entendre. On ne s'entend pas entendre. É verdadeiro que não percebendo que ele escuta. Si ce n'est dans les situations psychopathologiques.
si ce n'est dans des situations psychopathologiques comme l'hallucination. On ne s'entend pas entendre. Então, a gente não se escuta escutando, Oui. a não ser em situações patológicas. Donc, c'est quelque chose qui vient nous faire comprendre Então é algo que nos faz compreender que pour pouvoir prendre la parole, que para poder tomar a palavra il faut avoir perdu quelque chose. é necessário ter perdido alguma coisa. Voilà. Et ça, c'est une expérience assez commune. E essa é uma experiência comum. C'est-à-dire que le patient psychotique, l'autiste, c'est un peu différent, mais j'y reviendrai ensuite. Na criança psicótica, no autista é um pouco diferente, que ele vai voltar depois. C'est celui, effectivement, qui n'aurait pas réussi à se séparer Seria de cette aquele voix première. que não teve sucesso em se separar dessa voz primeira. C'est-à-dire que pour que le sujet advienne, Ou seja, para que tenha o advento do sujeito, il faut effectivement qu'il soit appelé. é necessário que ele seja solicitado, que ele seja chamado. C'est-à-dire que l'enfant arrive au monde Ou seja, a criança chega no mundo et l'environnement va lui dire « deviens ». e o ambiente diz para ele, né, exista, torne-se. Donc, dans un premier temps, on pourrait dire qu'il va résonner à cette voix Num primeiro tempo, pode-se dizer que ele vai fazer uma ressonância a essa voz et en même temps, e, ao mesmo tempo, il va falloir qu'il s'en sépare. é necessário que ele se separe desse apelo. Et là, tu vois, on retrouve la dynamique que Freud met en évidence dans le texte sur la Verneinung. A gente encontra a dinâmica que o Freud encontra Dans le texte sur la Verneinung. no texto sobre a Verneinung, sobre a denegação. C'est-à-dire qu'à la fois, il faut qu'il y ait une Beyahung de la voix, Ao mesmo tempo, é necessário que haja um Beyahung, né, uma afirmação da voz, c'est-à-dire que cette voix que je reçois, il faut effectivement que je l'accueille, ou seja, que essa voz que eu recebo, eu a acolha, et dans le même temps, il faut que je la rejette mas ao mesmo tempo é necessário que eu a rejeite, pour pouvoir avoir une voix propre para que eu possa ter uma voz própria, et pouvoir justement m'inscrire dans le concert du monde. para que eu possa me inscrever no concerto do mundo. Eh bien, c'est là qu'effectivement, on pourrait dire qu'il y a une particularité de la dynamique invocante chez le patient autiste. É ali que se pode dizer que tem uma particularidade na dinâmica invocante na criança autista. Chez le patient psychotique, on pourrait dire que cette voix, il en est envahi. No psicótico, pode-se dizer que em relação a essa voz, o psicótico é invadido por ela. Voilà. C'est-à-dire que la voix, elle est en cours de perte. Ou seja, essa voz ela vai no curso de uma perda. Et c'est ce que dit Lacan quand il dit le psychotique, l'objet petit a, il l'a dans la poche. Ou seja, né, o psicótico, o Lacan diz que ele tem o objeto A na sua mão esquerda. Ça veut dire quoi, il a dans la poche? No seu bolso, desculpa. Ouais. Ça veut dire Seu que bolso, né? il en est séparé, mais pas suffisamment. Ele está separado, mas não suficientemente separado dele. C'est-à-dire que ça reste dans une proximité insupportable. Isso quer dizer que o objeto A permanece numa proximidade insuportável. Oui. Ou- Mais c'est quand même en cours de perte. Mas também é algo que está no curso de se perder. Né? Et d'ailleurs, les patients psychotiques trouvent des stratagèmes, trouvent des inventions pour tenir à distance ces voix. Ou seja, o paciente psicótico ele encontra estratagemas para conseguir mantê-lo à distância. o seu objeto Volson, A. qui refuse de parler la langue maternelle, par exemple. A criança que recusa de falar a língua materna. Ça peut être aussi ce que faisait Wolfson. O Wolfson, que recusa de falar a língua materna. C'est aussi Schreber qui, par exemple, c'est Schreber qui dit que il peut comme ça maintenir les voix à distance lorsqu'il joue du piano. Hein? Schreber qui dit que les voix peuvent être tenues à distance
lorsqu'il joue du piano. Ah, sim. O Schreber, por exemplo, consegue manter as vozes à distância quando ele toca piano. C'est-à-dire qu'on pourrait dire qu'à ce moment-là, la musique devient une espèce de piège à voix. Então, né, a gente pode dizer que nesse momento a música se transforma numa espécie de uma armadilha que captura a voz. Et c'est vrai que quand moi j'étais un jeune psychologue à l'hôpital psychiatrique, Ele tem jovem psicólogo no hospital psiquiátrico. il y avait un signe clinique qui ne trompait pas. Ele viu sinal clínico que não enganava. C'est que quand on voyait un psychotique se balader avec un transistor collé à l'oreille, E quando ele via, então, né, psicótico passear por aí colocando radinho na orelha, on savait qu'il était halluciné. a gente sabia que ele estava alucinando. Et d'ailleurs, il nous le disait, il disait que le fait de localiser la voix dans le transistor, E ele dizia, então, que o fato de conseguir localizar a voz no radinho de pilha, c'était une façon effectivement de traiter ce rapport à la voix. que era uma maneira, então, de segurar, né, de parar esse tipo de relação com a voz. Donc ça, c'est pour le psychotique. Mais pour l'autiste, l'objet petit a, il n'a pas dans la poche. Mas para o autista não é a mesma coisa. Para o autista, ele não tem o objeto A dentro do bolso. Il n'en est absolument pas séparé. Ele não está separado de forma alguma do objeto A. Et là, tu vois, c'est-à-dire que du coup, on ne peut même pas envisager qu'il puisse partir à la recherche d'un dispositif qui lui permette de venir traiter ce rapport à la voix. Mas então ele está em busca de dispositivo que permita que ele possa tratar a sua relação com a voz. Puisque le psychotique, s'il traite ou s'il tente de traiter ce rapport à la voix, c'est qu'il a repéré qu'elle était à la fois intérieure et d'une certaine manière extérieure. Então, se o autista ele busca tratar a sua relação com a voz, é porque ele notou que ela tem uma dimensão ao mesmo tempo. O psicótico, desculpe. Que ele tem uma relação, que essa voz tem uma dimensão interior e exterior. Alors qu'avec l'enfant autiste, cet objet, il en jouit totalement et il n'en est absolument pas séparé. Enquanto que com a criança autista, ele tem gozo direto com esse objeto, ele não consegue separar dele de forma alguma. Ele não está separado desse objeto de forma nenhuma. Et c'est là que je vais pouvoir répondre à la question de Mario. Então agora vai passar a resposta que j'ai eu répondu coloquei. suffisamment. D'accord, très bien. Donc, qu'est-ce qui s'est passé pendant... voilà. Donc, en fait, à partir du moment où nous avons repéré que nous pouvions avoir un dialogue... Então, o que aconteceu ao longo desses meses com essa criança, né? Então, a partir do momento que a gente viu que a gente podia estabelecer então um diálogo com essa criança, nous avons effectivement retrouvé, je dirais, un dispositif un peu plus habituel. Então a gente conseguiu instalar dispositivo mais ou menos habitual. Puisque nous pouvions poser des questions à ce petit garçon. Uma vez que a gente conseguia fazer questões para essa criança. Et que la plupart du temps, il pouvait accepter d'y répondre. E na maior parte do tempo ele aceitava de responder. Alors, en même temps, on ne pouvait pas en rester uniquement là. Mas ao mesmo tempo a gente não podia ficar unicamente nesse ponto. Puisque vous comprenez que l'hypothèse que Vanessa et moi-même pouvions suivre. Então vocês compreendem que a hipótese que a Vanessa e Jean-Michel podiam acompanhar. C'était qu'il fallait à un moment qu'il puisse y avoir une articulation entre le dit, donc la voix machinique, et le dire. Porque era necessário que em algum momento pudesse haver uma articulação entre o dito, né, e o dizer, né, entre a voz maquínica e aquilo que se dizia com ela. Et c'est à ce moment-là que nous avons expérimenté autre chose. E foi nesse momento que eles experimentaram uma outra coisa. C'est-à-dire que au bout d'un certain temps, nous avons fait en sorte que les énoncés soient à la fois dits par le robot. Então, num certo momento, eles puderam fazer com que os enunciados fossem ao mesmo tempo ditos pelo robô et en même temps par l'un d'entre nous. E ao mesmo tempo por de nós dois. Voilà. Então ele fazia os dois falarem ao mesmo tempo. Donc c'était quasiment un travail musical. E era quase então trabalho musical. Donc d'un côté le dit supporté par le robot. Então, de lado, dito que era sustentado pelo robô. Et le dire supporté par la voix
du clinicien. E, ao mesmo tempo, o dizer que era sustentado pela voz do Et ça a marché. técnico clínico. E isso funcionou. Voilà. C'est-à-dire que tout d'un coup, on venait comme ça greffer Então, subitamente, a gente conseguiu fazer uma espécie de um transplante du timbre de timbre sur quelque chose qui était détimbré. em algo que não tinha timbre. Tu vois? Donc, en gros, si on peut dire que la voix machinique, Entende? Um transplante de timbre em algo que não tinha timbre. c'est ce qui permet, dans un certain sens, de créer un point sourd là où il n'y en a pas, É o que permite de se criar, então, ponto surdo lá onde não tinha, puisque il n'y a pas de timbre dans la voix machinique. porque não tem timbre na voz maquínica. Notre hypothèse, c'était de pouvoir réintroduire cette dimension essentiellement humaine Então, é a nossa hipótese que seria possível de reintroduzir essa dimensão propriamente humana dans la relation d'interlocution. nessa relação de interlocução. Voilà. Ah. Et donc, petit à petit, effectivement, nous avons pu passer d'une interlocution qui était uniquement machinique Então, a gente pôde passar de uma interlocução que era unicamente maquínica à une interlocution mixte a uma interlocução mista, qui articulait à la fois la voix machinique et la voix humaine que articulava ao mesmo tempo a voz maquínica com a voz humana, pour arriver ensuite à uniquement une interlocution normale. para chegar a um certo tipo de interlocução normal. Voilà. Ça l'a pas guéri pour autant, hein, Não quer dizer que está curado. Né? Voilà. Mais ça a profondément modifié son rapport au monde Mas isso modificou profundamente sua relação com o mundo et son rapport aux autres. e sua relação com os Voilà. outros. Donc c'était quand même déjà pas mal. E que tipo de autismo era dessa criança? Assim, e que tipo de crianças autistas são? Você acha que são suscetíveis a essa abordagem? Les deux petits patients que nous avions, c'était des autistes de type Asperger. Voilà. Asperger. Então, eles tiveram duas experiências, os dois sendo tipo Asperger. Voilà. On n'a pas eu l'occasion de travailler avec les autistes de type Kanner. Je pense qu'il y aurait des choses qui pourraient se faire, mais sans doute de façon très différente. Enfin, encore Então, une fois. ele acha que mesmo eles não fizeram ainda com autistas do tipo Kanner, mas ele acha que haveria coisas que seriam possíveis de serem feitas mesmo com autistas do tipo Kanner. Quero, por favor. Então, a Nara vai passar o microfone para os... Né? Então, eu vou pedir a todos que façam intervenções breves, tá? Para a gente poder ter várias. Nós vamos fazer blocos de umas 3, 4 perguntas. Bom dia. Eu vou fazer uma questão. Eu acho até que a Ângela tocou nessa questão. Eu não sei se eu percebi, se foi respondida. É sobre a questão do endereçamento, né? Porque em relação a essa questão da música, né, que você percebe que é um endereçamento sem um dizer, né? E eu gostaria de entender melhor esse conceito, né? Porque como ele aparece numa situação, né, para o autista, né, onde não tem uma articulação de demandas, né? Assim, isso não é possível dentro de uma articulação presença-ausência, né? Mas identifica que é possível que o autista seja tocado por um endereçamento, né? Então eu gostaria que, se você puder falar um pouco mais desse conceito. En fait, on pourrait dire qu'avec la musique, il y a quelque chose qui relève de... Ah merde, on a besoin de 2 micros. Tout d'un coup, j'ai oublié. A gente pega algumas questões, depois responde, é isso? Non, mais il faut la traduction. Ah, ok. Eu te acompanho aqui. Vamos lá, vamos fazer nossa dupla. Ah, on fait un duo. Donc, l'idée de la musique, c'est de pouvoir surfer
sur quelque chose qui serait de l'ordre d'une adresse, Então, a ideia da música é poder surfar em algo que seria um tipo de um endereçamento, sans que cette adresse ne soit vécue comme intrusive. sem que esse endereçamento seja vivido como algo de intrusivo. On sait très bien que lorsqu'on se met à s'adresser avec un énoncé particulier à un enfant autiste, A gente sabe muito bem que quando a gente começa a se endereçar com um enunciado específico para uma criança autista, la plupart du temps, ce qui se passe, c'est un retrait et un évitement. né, o que acontece é que ele se retira e ele se fecha. Alors, on peut dire, et c'est sans doute très juste, que c'est la demande de l'autre qui, à ce moment-là, est refusée. Nesse momento, pode-se dizer que é a demanda do outro que é recusada. C'est juste, si ce n'est que vous comprenez que j'essaye de complexifier un peu la chose en faisant l'hypothèse que ce n'est pas simplement la demande, Ele tenta, então, tornar a coisa mais complexa, dizendo que não é apenas a demanda, mais c'est également le fait que ça introduise cette dimension du dit, mas é que isso introduz a dimensão do dito, qu'il soit demande ou pas. que seja demanda ou não. Avec l'idée de la musique, ce serait d'imaginer un dispositif Então, com a ideia da música, então, de se imaginar um dispositivo, eu estou falando no microfone porque vocês notaram que a gente também está filmando essa apresentação de hoje e dentro de algum tempo vai estar disponível nos nossos sites do Outrart, do Lapsus. Por isso que eu estou falando no microfone. C'est un peu long la traduction. Não, pardon. Je rigole. Donc, avec la musique, je fais l'hypothèse qu'il pourrait y avoir effectivement un dispositif qui permettrait de s'adresser à l'enfant sans qu'il se sente intrusé. Então, com a música, a gente consegue criar um dispositivo que a gente se enderece à criança sem que ele se sinta objeto de uma intrusão. Et ça, c'est très clair, en ce sens que j'ai beaucoup travaillé dans le cadre de prise en charge d'enfants en utilisant la musique. Isso é bem claro, né? Uma vez que eu utilizei esse dispositivo com crianças introduzindo a música. Et on pourrait dire que le fait de s'adresser musicalement à l'enfant est acceptable, là où le fait de s'adresser par la parole à l'enfant ne l'est pas. Ou seja, o fato de se endereçar musicalmente à criança é algo que é para essa criança aceitável, enquanto quando a gente se dirige a ele através de palavras, é inaceitável para a criança. Et voyez, l'idée, ça serait de pouvoir réinscrire d'une certaine manière l'enfant autiste dans le circuit de la pulsion invocante. Então a ideia é de reinscrever a criança no circuito da pulsão invocante. Or, si on ne peut pas, ou s'il est difficile de le faire dans une situation analytique habituelle par la parole, Então, se a gente não pode, ou se é difícil de fazer isso através do dispositivo habitual pela palavra, numa situação analítica, la musique le permet. a música permite isso. Et c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que c'est quoi la spécificité du circuit de la pulsion invocante? Então, o que é a especificidade do circuito da pulsão invocante? Eh bien, c'est quelque chose qui relève du se faire adresser. É algo da ordem do se fazer endereçar. Donc, ce troisième temps de la pulsion, c'est ce troisième temps sur lequel Marie-Christine Laznick a particulièrement insisté et dont elle a montré l'importance extrême dans l'autisme. Então, é nesse terceiro tempo que a Marie-Christine Laznick trabalhou e que ela mostrou a importância na clínica do autismo. Mais se faire adresser, elle montre bien aussi que c'est souvent extrêmement problématique pour l'enfant. Se fazer endereçar, ela mostrou que é extremamente problemático para a criança.
Lorsqu'on s'adresse à lui, justement, à partir d'un énoncé langagier. É problemático quando a gente se endereça à criança a partir de um enunciado de linguagem. Donc l'idée de cette question de l'utilisation de la musique, pour moi, ça serait une possibilité que l'enfant expérimente la possibilité de se faire adresser. L'ideia da utilização da música é para tornar possível que a criança se faça endereçar, que a criança faça a experiência de se fazer endereçar. Sans effectivement être épinglé à partir des signifiants de l'autre. Sem, contudo, se fazer espetar, né, pelos significantes do outro, né, sem se fazer capturar pelos significantes do outro. Puisque effectivement, c'est aussi ça une des difficultés, c'est qu'à partir du moment où on est confronté à l'énoncé de l'autre, on est confronté aussi à son désir, etc., etc. Porque essa é uma das dificuldades, porque justamente no momento que a gente é confrontado aos significantes do outro, a gente é confrontado aos seus desejos, etc. Bom dia. Eu queria te pedir para falar um pouco mais sobre o que você pensa quando você usa a palavra timbre. Porque, a rigor, um robô tem timbre, né? O som de um robô tem timbre. O timbre é uma característica de todo e qualquer som, né? Só que me parece que tem uma fineza quando você está usando essa palavra. Eu queria te pedir para falar um pouco. Vous avez raison, effectivement. Le timbre, en fait, c'est quoi? C'est un certain nombre de fréquences qui sont spécifiques d'un son. Voilà. Bom, você tem razão, não é? De fato, o timbre é essa sucessão de um certo número de frequências que são emitidas num certo som. Le timbre de la voix, celui qui nous intéresse ici, o timbre da voz, que é o que nos interessa aqui, c'est la fréquence produite par la vibration des cordes vocales é a frequência que é produzida pela vibração das cordas vocais et qui va ensuite résonner dans les résonateurs du crâne. e que vai ressoar no crânio, enfim. Il y a quand même une spécificité extrêmement importante dans cette question du timbre de la voix humaine. Mas há uma especificidade importante no timbre da voz humana. On en fait d'ailleurs l'expérience lorsqu'il y a des voix qui nous sont insupportables. A gente faz a experiência disso quando tem vozes que são para nós insuportáveis, alors que d'autres nous sont extrêmement agréables. Enquanto outras são para nós totalmente agradáveis. Pensez aux amateurs d'opéra, par exemple, Pensem as pessoas que amam a ópera, qui vont adorer une voix que vão adorar uma voz et qui vont détester une autre. e que vão detestar outra. Bon, la plupart du temps, ce sont deux excellentes chanteuses, E na maior parte do tempo são duas cantoras excelentes, si ce n'est que certains vont résonner au timbre de cette chanteuse mas é que alguns vão ressoar em função do timbre dessa cantora et pas à l'autre. e isso não vai ressonar, não vai ter uma ressonância no outro, Donc, vous voyez, ce qui est intéressant, a partir da voz da outra. ce qui est intéressant ici, c'est de repérer qu'il y a quelque chose d'extrêmement singulier Então é importante observar aqui que tem algo de totalmente singular dans le timbre d'une voix. no timbre de uma voz. Et c'est ça qui la rend immédiatement reconnaissable. E é isso que torna essa voz imediatamente reconhecível. Or, cette dimension singulière du timbre de la voix machinique, elle n'existe pas encore. Então essa dimensão particular do timbre da voz maquínica ainda não existe. C'est-à-dire que peut-être qu'un jour, effectivement, on y réussira. Je doute. Talvez um dia a gente vai conseguir, mas ele desconfia disso. Mais aujourd'hui, une voix machinique peut se substituer à une autre voix machinique Mas hoje uma voz maquínica pode substituir uma outra voz maquínica, sans qu'il y ait le moindre trouble. sem que tenha qualquer perturbação. Et vous voyez, c'est là que, pour moi, il y a la différence entre ce timbre humain, qui est le signe d'une présence extrêmement forte, Então, essa é a diferença para ele, né, entre o timbre humano, que é o sinal de uma presença extremamente forte, et le timbre de la voix machinique, qui en a un, effectivement, mais qui e ne... o timbre de uma voz maquínica, uma máquina que tem de fato um timbre,
mais qui, elle, ne renvoie absolument pas à cette question de la présence. Mas que esse timbre não envia de nenhuma forma a questão da presença. C'est là la différence pour moi. E é essa a diferença para ele. A gente pode fazer algumas e responder junto? Bom dia. Eu fiquei com uma certa dúvida quando você fala da voz melódica materna. E eu pensei que, por conta da metáfora que você usou do peixe, né, e da isca, que essa voz estaria colocado como objeto oral, né, já que está participando. Quer dizer, a criança fica tentando beliscar aquilo. Ah, tá. Repete? Oui. Tá. Eu falo diretamente no microfone. Tá. Quando você falou da voz melódica materna, eu pensei nessa voz como objeto oral, um objeto que participa dessa pulsão oral, porque você usa a metáfora do peixe e da isca, quer dizer, esse beliscar. É diferente de um objeto que participa da pulsão invocante. Aí, essa é uma dúvida que eu tenho, se você pode comentar. Oui, je crois. En fait, Lacan répond à votre question. De fato, Lacan responde a questão que você coloca. Et je vais donc vous donner la réponse de Lacan, qui me paraît tout à fait intéressante. E que ele vai dar a resposta de Lacan, que parece a ele totalmente interessante. Il dit qu'une voix, ça s'introjecte. Il dit qu'une voix, ça s'introjecte. Lacan diz que uma voz é algo que a gente introjeta. Voilà. Et ça, c'est une notion qui me paraît extrêmement intéressante. E ele acha que essa é uma noção extremamente interessante. Puisque vous voyez qu'on retrouve à ce moment-là quelque chose de la dynamique orale. Porque vocês vejam que a gente encontra aí algo de uma dinâmica oral dans la pulsion invocante. Na pulsão invocante. Et d'ailleurs, à ce sujet-là, Michel Poisat, qui est un grand théoricien de la voix, que vous connaissez peut-être. Sobre essa questão, Michel Poisat, que é grande teórico sobre a questão da voz, avait proposé de parler de pulsion orale, A-U-R-A-L. Aoral. C'est-à-dire que dans ce terme de oral, ele propõe, então, esse autor propõe que se fale de uma pulsão que em francês é homófona, mas no português não é, né? É aural, né? Em francês seria oral e oral. Oui. Né? Então tem esse duplo sentido nessa palavra que é oral e aural. C'est-à-dire qu'il articulerait à la fois la dimension de l'oreille auriculaire, que articularia ao mesmo tempo essa dimensão da orelha, né, de auricular, et la dimension de l'oralité orale. E a dimensão da oralidade oral. Et là, c'est quelque chose effectivement qui est intéressant, mais qui est un peu difficile à penser. Mas aí tem algo que é muito interessante, mas difícil de se pensar. C'est l'articulation par paire des pulsions. C'est l'articulation par paire des pulsions. Então, que essa dificuldade de se pensar essa articulação através de pares das pulsões. C'est-à-dire que Lacan a commencé à le faire lorsqu'il dit « demande à l'autre pour l'objet oral ». Então, Lacan começou a fazer isso dizendo, né, demanda ao outro em relação à pulsão oral. Et désir à l'autre pour la pulsion scopique. E de desejo em relação ao outro em relação à pulsão escópica. Et comme il va faire aussi demande de l'autre pour l'objet anal et désir de l'autre pour l'objet vocal. Ele vai falar então de demanda do outro para a pulsão anal e de desejo do outro para a pulsão oral. Pulsion invocante, pardon. Invocante. Voilà, c'est moi qui...
Mais vous voyez, ce que vous proposez, vous, ce serait en fait de relier la pulsion orale O et que la você pulsion propõe, invocante então, é de ligar novamente a pulsão oral e a pulsão invocante. et ça, en fait, on pourrait le faire, je crois, en relisant, E a gente pode, então, fazer isso, segundo o que ele acha, né, Totem et Tabou. fazendo uma releitura de Totem e Tabu. Alors, vous savez, chez Freud, il n'y a jamais de référence à la voix. Você Très peu. sabe que em Freud não tem referências à voz, ou muito poucas, Mais dans Totem et Tabou, on en rencontre une. mas em Totem e Tabu existe uma. Freud nous dit qu'après l'assassinat du père mort, Então, o Freud fala que depois do assassinato do pai, les frères s'unissent et vont créer une espèce de spectacle. os irmãos vão se reunir e vão criar uma espécie de espetáculo. D'ailleurs, Freud fait l'hypothèse que le théâtre naîtrait à ce moment-là. E ele faz a hipótese, né, Freud, né, faz a hipótese de que o teatro teria nascido nesse momento. Et il nous dit que les fils vont se vêtir à l'image de l'animal totem. Então, ele diz que os filhos vão se vestir segundo a imagem do animal totêmico, Mais ils vont aussi l'imiter vocalement. mas eles também vão imitar esse animal vocalmente. Donc vous voyez, ça c'est intéressant parce que on voit comment il y aurait à la fois ce cri, donc une manifestation vocale du père au moment de l'assassinat, Então a gente vê que ao mesmo tempo tem uma evocação do grito do pai nesse momento do seu assassinato, et le retour de la manifestation vocale dans la commémoration de l'assassinat. e o retorno dessa manifestação oral vocal na comemoração desse assassinato. Voilà. Donc vous voyez, en bouffant du père, Ou seja, você vê, comendo o pai, on intègre aussi sa voix. a gente integra também a sua voz. Donc vous voyez, c'est là qu'on voit l'articulation entre quelque chose qui serait de l'oralité et de la pulsion invocante. E aí a gente vê então uma articulação de algo que seria da ordem da oralidade juntamente com a pulsão invocante. Uma última questão? Bom, a minha questão é sobre o caso que você trouxe. Eu acho que eu perdi o comecinho, então não sei se você já falou disso. Mas para que esse menino pudesse suportar isso, né, a junção do dizer e do dito, né, da voz, enfim, essa operação que você fez, gostaria de saber o que foi feito antes, né, porque a sua presença concreta como analista nesse caso, seu lugar na relação com ele, para que ele pudesse suportar isso. Je vais essayer de répondre à cette question cet après-midi. Ele vai tentar falar dessa questão, responder essa questão hoje à tarde. Non, c'est-à-dire que cet après-midi, non mais je me défausse pas, hein. Não é que esteja fugindo. Mais c'est Nem passou pela cabeça dele. mais c'est vrai, C'est- c'est vrai que c'est l'objet même, je dirais, de mon intervention cet après-midi. Não, ele disse que é o tema mesmo do que ele vai falar hoje à tarde. Mais je veux bien répondre rapidement. Mas ele vai dar uma resposta rapidinho. Voilà. Travailler psychanalytiquement avec des enfants autistes, Trabalhar psicanaliticamente com crianças autistas c'est être condamné d'une certaine manière é ser condenado, de certa forma, à faire. a fazer. Voilà. C'est-à-dire que, mais pas faire n'importe comment, bien sûr. Mas não é fazer de qualquer jeito, obviamente. C'est-à-dire qu'il faut à la fois faire et que ce faire permette la création d'un espace vide. Ao mesmo tempo fazer, mas nesse fazer que se produz um espaço vazio. Et là, vous voyez, c'est toute la question du désir du thérapeute dans la séance Então, avec Então vocês vejam que é toda a questão do desejo do terapeuta na sessão
avec les enfants autistes qui se posent. Com a criança autista que se coloca. Et pour répondre de façon très rapide à votre question, E para responder de uma maneira bastante rápida a sua questão, ce qui est important ici, c'est que notre désir à nous, o que é importante aqui é que o nosso desejo, il était ni pour le petit garçon, ele não era nem pelo menininho, ni pour le robot, nem pelo robô, mais que notre désir était vectorisé par le robot. mas que o nosso desejo era vetorizado pelo robô. Et c'est cette idée de vectorisation du désir par une médiation qui me paraît essentielle dans le cadre de la prise en charge des enfants autistes. E essa questão, então, da mediação, Vectorisation. vetorização do desejo através de uma mediação, que é essencial no trabalho com a criança autista. Voilà. Très bien. Merci. Hã? Bom, a gente agradece muito, né, essa brilhante conferência do Jean-Michel Vives, dos comentários igualmente brilhantes da Ângela, da participação de todos. E nós vamos fazer uma pausa, nós nos reencontramos aqui hoje à tarde, então, para dar, já que ficou todo esse suspense no ar, a respeito da continuação da questão das oficinas de trabalho de clínicas com crianças autistas, da mediação, que vai ser o tema da conferência de hoje à tarde, 1h30 nessa sala. Até lá, então.